Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diálogos Saudáveis. Eu sou a Milena. Sou o Lucas. E hoje temos um novo convidado. Que, inclusive, a gente comentou dela no último episódio. É verdade. Eu falei que queria trazer ela aqui. É verdade. E a gente conseguiu e trouxemos para falar dos principais desafios da medicina e da obstetrícia no Brasil. Então, vamos começar com a nossa médica Poliana. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Lucas, Milena. É um prazer estar aqui, né, sendo entrevistada, participando aí, prestigiando, né, esse projeto de vocês. É um prazer estar aqui mesmo, de verdade. Boa. Bom, a Milena tá dando risada, pô. Que já é o 6º episódio que a gente tá fazendo. Eu não posso, pô. Eu sou fã dos meus amigos, cara. Então, de você estar aqui, pô, é muito bacana. E eu acho que a gente falou isso em alguns episódios, pô. Até chamar de Poli, enfim, Pode né? A conversa que a gente tem no bastidor, a gente já conversou de várias coisas. E trazer isso pra cá, trazer pro público, é o que eu sentia falta. É o que a Milena sentia falta. Sim. Então, esse momento de vocês estar aqui, da gente poder ter essa oportunidade de enaltecer vocês também. Que não é só meu amigo. É o amigo do Lucão. Não é isso. É o profissional que você é, a formação. Então, tudo que você tem pra passar de conhecimento, pra mim é muito... É um mérito, é honra estar aqui na sua frente. Então, muito obrigado por vir. Obrigada, imagina. Eu falei, é um prazer estar prestigiando mesmo vocês, né? É um projeto que eu acho que deveria vir muito mais como esse, para a gente falar de vários assuntos polêmicos, assuntos que não são falados e que deveriam ser falados. Então, realmente vai ser uma honra, assim, estar falando principalmente sobre obstetrícia. Ah, que bacana. Eu acho que antes de começar o nosso podcast oficialmente, a gente deixar de agradecer nosso patrocinador, que é o Rolê Filmes, que transforma ideias em grandes produções. Então, se você precisa fazer um vídeo institucional, comercial, ou até mesmo um podcast profissional, o Rolê Filmes tem a estrutura ideal para você fazer esse projeto acontecer. Aqui no Diálogos Saudáveis, a gente confia no Rolê Filmes. Então, não esquece de seguir eles nas redes sociais e dar uma força também nessa empresa maravilhosa que está fazendo a gente acontecer esse nosso projeto. Então, acho que antes de começar, a gente já introduziu com a parte de chat do Lucas. A gente ia pedir para você primeiro apresentar o seu currículo, falar da sua formação, como que foi o início da sua carreira, enfim. Como você chegou até aqui, né? Até o podcast. até o nosso podcast. Bom, então, eu sou Poliana, né? Eu tenho 34 anos. Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu me formei na Unisa, fiz 6 anos de medicina. Depois eu fiz 3 anos de ginecologia e obstetrícia no Hospital do Mandaqui. Depois eu fiz mais 1 ano de pós-graduação em ginecologia, em ultrassom ginecológico e obstétrico. Depois eu fiz mais 1 ano de pós-graduação em gineco-endócrino e reprodutiva. O início, assim, eu acho que, na verdade, para eu chegar na obstetrícia, foi até uma coisa engraçada, porque eu não sei de onde que veio. Minha mãe fala que desde que eu tinha, assim, 9 anos, eu já falava que eu ia fazer parto. Não era nem que eu ia ser médica. Ela falava que sempre falei que não, eu vou fazer parto. Então, na verdade, a minha vida inteira foi muito focada para isso, né? A adolescência, e eu nunca me vi pensando em fazer alguma coisa. É claro que quando você chega ali nos 17 anos, né? Você sempre tem aquela duvidinha, ai, será que é isso mesmo? Porque eu nunca pensei em outra coisa. Mas aí, no final, você vê que é isso mesmo, e aí você faz a medicina, e na medicina também, mesma coisa. Eu sempre foquei muito na parte obstétrica, e eu amo o que eu faço. Eu falo que eu sou suspeita pra falar. Eu acho que isso deve ser da obstetrícia, né? Porque a gente entrevistou também a enfermeira obstétrica Maria Laura, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, não, eu comecei, eu sempre quis ser obstetra, eu sempre tive esse brilho nos olhos, na faculdade nada brilhava meu olho, e quando eu cheguei no último estágio da graduação, na obstetrícia, eu falei, é isso que eu quero. Exatamente. Então deve ser da obstetrícia, né? E olha que assim, na graduação eu foquei muito pra ginecologia e obstetrícia. Mas chegou uma hora que eu falei, não, eu também tenho que pensar em outras coisas. Aí eu fiz 1 milhão de congressos de pediatria, participei da Liga de Medicina Intensiva, da Liga de Trauma, mas não adiantava. Minha paixão era realmente a obstetrícia. Tanto que no primeiro ano, assim, de faculdade que eu entrei,
tinha um primeiro congresso da faculdade. E aí tinha aqueles workshops. E aí eu cheguei e falei, nossa, maravilha, workshop de parto, vou brilhar. Fui lá no hospital, linda, maravilhosa, meu primeiro ano. Aí chegou lá, tava tendo um parto normal. E aí eu lembro que a paciente, assim, era uma paciente muito nova, ela tinha uns 12 anos. E aí ela gritava, o médico gritava, a mãe gritava, e no final eu desmaiei. E essa foi a minha primeira experiência de um parto normal. E aí eu lembro que eu cheguei em casa chorando, porque eu tava desesperada. Eu falava, eu não consigo fazer isso, o que que eu vou fazer? A minha vida inteira eu foquei pra isso. Aí eu falava, mãe, eu não vou, o que que eu vou fazer? Eu não vou ser obstetra, eu vou ser o quê? Não, calma, não é assim, né? A primeira vez, tudo muito novo, depois se acostuma. E assim foi, né? No final, é óbvio que eu amo o parto normal. Eu acho que a gente pode pegar esse gancho da sua primeira experiência, né, com trabalho de parto, enfim, e já começar a introduzir o tema Uhum. de violência obstétrica, né, que eu acho que é um tema que tem que ser mais falado, tem que ser bem mais escrachado realmente para a Sim. população. O seu contato com o profissional te assustou, mas eu fico imaginando para a menina de 12 anos que Exatamente. já é um trauma Exatamente. ter 12 anos, né? E Estar grávida. e ainda ter todo esse processo de trauma. O que é considerado violência obstétrica? E existem graus? A violência obstétrica é qualquer ato que cause constrangimento, dor, sofrimento físico ou psicológico daquela paciente ou da família, né? Antes, né? No pré-natal, no parto e no pós-parto, né? Então, a gente não tem graus, mas a gente tem a violência obstétrica. Ela pode ser desde uma violência obstétrica verbal, desde um procedimento invasivo, desde um procedimento que não teria necessidade. Então, a gente tem vários graus aí de a não assistência à paciente, a não atendimento adequado da paciente. E eu falo que é um absurdo a gente pensar que nessa situação em que a mulher tá tão vulnerável, que ela tá tão fragilizada, existe um profissional, e eu não precisa ser nem assim, o médico, né? A gente fala como um profissional de saúde em geral, tem um profissional de saúde que faça isso, entendeu? Então, assim, desde coisas muito graves até coisas leves, que naquele momento incomoda a paciente, atrapalha, machuca, não é o que ela quer ouvir às vezes. Então, hoje em dia, assim, graças a Deus está se difundindo mais, né, sobre esse assunto de violência obstétrica, mas ao mesmo tempo que está se falando um pouco mais, a gente também tem que tomar muito cuidado em falar que o médico, em falar que o enfermeiro, em falar que o fisioterapeuta, ele fez uma violência obstétrica, né? Porque hoje em dia também a gente acaba sendo acusado de muitas coisas e que, na verdade, no final a gente quer o melhor para o paciente, né? Então, às vezes a gente fala de um procedimento porque é o melhor para o paciente, né? Sim. Então, eu acho que tem essas duas vertentes, né? A vertente realmente da paciente, que temos mesmo que falar nisso, porque é um absurdo o que a gente escuta, e eu falo que, assim, não é nenhuma coisa que a gente tá falando de 30 anos atrás, tá? Eu tô falando de uma coisa que eu passei ali na época que eu era médica, que eu tava me formando pra medicina, que eu tava me formando pra fazer a minha especialização. Então, são coisas novas, recentes, e que, infelizmente, a gente ainda vê aí no nosso dia a dia. Sim, Pode falar, amigo, pode falar. Não, e é muito perigoso até pra gente, profissional da saúde, que o seu primeiro contato com a obstetrícia foi com um médico que estava fazendo uma violência obstétrica. Exato. E aí, esse poderia ser o seu exemplo. Então, para você, você pode aprender isso Exato. e achar normal. Você fala, não, mas eu aprendi isso e é isso que eu vou fazer e tá tudo certo. E então, é muito perigoso até para os estudantes, né, ver esse tipo de exemplo. Sim. Porque vão achar também normal. Assim, Sim. se meu tutor tá fazendo, sim. Exatamente. Eu vou dar assim, um exemplo clássico que hoje em dia a gente ainda se vê bastante, que é fazer a episiotomia, né? A gente sabe, a gente tem milhões de trabalhos que mostram pra gente que não tem uma eficácia da gente fazer a episiotomia. E ainda assim, a gente tem esse ensinamento nas escolas, a gente tem uma prática muitas vezes rotineira dos profissionais. Então, é uma coisa muito básica, mas que infelizmente ainda tá se ensinando, né? Poli, eu tô aqui no papel de convidado do podcast.
A gente trouxe um convidado para o Lucas aprender mais sobre esse mundo. Esses momentos eu não interfiro, porque a Mia acompanha isso, o nosso convidado que tá aqui tem essa prática, então eu tô aqui aprendendo. Você falou uma palavra, episiotomia. Isso. O que é isso? A Explica pra episiotomia é gente. quando a gente faz um corte na região perineal, que antigamente a gente usava muito para facilitar a saída do neném, né? Mas a verdade é que a gente não precisa facilitar a saída do neném. O neném, ele sabe o que ele precisa fazer. O neném, ele vai fazer. O corpo da mulher, a fisiologia da mulher, ela foi feita para o parto normal. Então, o corpo, ele sabe o que precisa fazer. Então, a gente não precisa forçar o corpo, o organismo, ao nascimento. Ele vai acontecer, né? É com muita paciência. Para você ter a obstetrícia, né? O significado da obstetrícia, ela vem da palavra obstare, que é simplesmente estar ao lado de. E é isso que o obstetra precisa fazer. Ele precisa estar ao lado da paciente, estar ao lado da família, estar ao lado do acompanhante, né? Porque eu falo que assim, eu acho que é isso que me encanta na obstetrícia. Não é que você cuida só da paciente, né? Você cuida da paciente, você cuida do filho ou filha da paciente, você cuida do marido ou esposa, você cuida da família, dos avós. Então, nossa, tem a coisa que eu mais gosto quando entra assim no consultório. Aí, esses dias entrou a paciente, entrou o acompanhante, entrou a avó, o vô, entrou todo mundo no Cachorro, consultório. periquito. Todo mundo, o primo. E aí você consegue entender qual é a dinâmica familiar, né? Porque é uma criança que vai nascer nessa dinâmica familiar. Uhum. Então é isso, você precisa estar ali do lado da paciente, você precisa ter paciência, porque o parto vai acontecer. Bacana, bacana. Você tocou em vários pontos, cara, que eu aqui de fora me abri um universo, como sempre, que eu tô sempre aprendendo aqui, eu falo isso muito pra mim. Ainda na questão da violência obstétrica, ainda, né? Como a Mi bem colocou, é um tema muito delicado. Você comentou que vocês conversam sobre isso, né? Como que é essa conversa ali? Você pode falar, né, ali nos bastidores de vocês ali. Por quê? Recentemente, sei lá, 3, 4 anos, várias notícias surgiram, né, de práticas, protocolos não cumpridos muitas Sim. vezes, enfim. Quando você está recebendo essas notícias, como que você avalia isso, né? Então, a mesma coisa, eu avalio do ponto de vista da paciente, né, que sofreu a violência, mas ao mesmo tempo eu também fico ali atrás no ponto de vista médico, né? Porque querendo ou não, a gente também sabe o momento, a gente tem o feeling do momento em que a gente precisa fazer alguma coisa um pouco mais de procedimento mesmo, e o quanto a gente pode deixar ao natural, né? Só que tem muitas pacientes que focam tanto nisso de violência obstétrica, que mesmo a gente falando, a gente explicando, ela não aceita alguns procedimentos, entendeu? Então, por exemplo, desses procedimentos é o uso da ocitocina, no momento ali, né, do trabalho de parto. É uma obrigação a gente entrar com ocitocina? Não, não é uma obrigação. Nosso próprio organismo, ele produz uma ocitocina, que essa ocitocina vai fazer você entrar em trabalho de parto, regular as contrações. Mas, às vezes, a gente precisa entrar com a ocitocina. E tem muita paciente que não aceita. Tem muita paciente que bloqueia, fala, não, é uma violência obstétrica, entendeu? Então, eu acho que, assim, o tema tem que ser muito bem falado e muito bem explicado para as pessoas também entenderem o que está acontecendo. E aí, é um ponto que eu falo, assim, de pré-natal, sabe? Porque eu acho que o ponto que falta realmente na nossa área é o pré-natal. O pré-natal, ele precisa ser bom. O pré-natal, ele precisa ser discutido essas coisas. Porque se a paciente é uma paciente minha, tudo bem, a paciente vai confiar em mim. Mas se eu tô lá de plantão e a paciente, é a primeira vez que eu tô vendo a paciente, se o médico do pré-natal, que tá conversando com ela durante os 9 meses, não conversa sobre isso, vai ser muito difícil ela aceitar a minha conduta ali no momento que eu tô conhecendo ela pela primeira vez. Entendo. Entendeu? E isso me traz que a equipe tem que estar muito bem alinhada. Muito né? bem alinhada. Você trouxe essa situação de, às vezes, ela é atendida por um plantonista, né? Que pode ter uma conduta, talvez, uma linha diferente da sua, Sim. né? Essa dinâmica pro paciente é confusa. É confuso demais. Porque os dois são médicos. Exato, né? é super confusa. Só que aí é o que eu falo, você acha que ela vai acreditar em quem? Exato. Ela vai acreditar no pré-natalista, obviamente, que é quem gerou aquele vínculo, né? Ali no primeiro contato, nem sempre a gente consegue gerar um vínculo suficiente. É claro que com, né, paciência, com uma conversa, às vezes com acolhimento, você até gera esse vínculo. Mas, igual aos 9 meses ali feito,
é muito difícil. Entendi. Então, esse processo ele tem que começar lá atrás. Lá atrás. Ah, entendi. Olha, você acha que a gente tem uma cultura que não valoriza tanto o pré-natal? Com certeza. Na verdade, assim, eu acho que a cultura da obstetrícia tá sendo uma cultura muito difícil, né? Vide, assim, pela quantidade de cesárea que a gente tem, que isso é uma cultura, assim, que é muito difícil de tirar, né? É a cultura de que, nossa, o melhor parto, a melhor via de parto é a cesárea, e deu problema porque foi parto normal, né? Então, isso é uma coisa cultural, assim, que é difícil a gente conseguir tirar. Então, o pré-natalista, ele é aquele médico que vai realmente, que ele precisa conversar com as pacientes, ele precisa explicar para paciente, e não é para paciente, é para acompanhante, é para a rede de apoio, o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não é normal, o que é normal, se acontecer, o que a gente pode fazer. Então, é uma coisa que tem que ser conversada via pré-natal, não tem jeito. Eu acho que eu vou indicar a Maria Laura pra trabalhar com a Poli. Ela falou a mesma coisa. Eu ia falar isso. A enfermeira que a gente entrevistou, ela falou muito sobre o pré-natal, a importância do pré-natal. É importantíssimo. E aí eu falo que, assim, a enfermeira obstetra é uma coisa que é fundamental, não só na assistência, no pré-natal, porque a enfermagem, né, ela tem uma outra visão. É uma visão que falta no médico, né? Então, na Sim. verdade, um complementa o outro. A visão que a gente tem, eles não têm, né? Vocês, Sim. enfermeiros, não têm. E a visão que vocês têm, a gente também não tem. Então, Sim. um acaba complementando o outro. Então, a entrada aí, né? A difusão das enfermeiras obstetras no parto, no acompanhamento, ainda é o que a gente tá tendo, assim, uma briga boa que tá dando certo. E a gente falou muito sobre isso, né? Da enfermeira obstetra, mas a gente também falou da fisioterapeuta, né? Ótimo. Que eu acho que é de uns 3, 4 anos pra cá que começou a ter um boom muito grande de falar sobre fisioterapia pélvica, justamente no trabalho de parto. Sim. E aí a gente perguntou pra Malá, que é a enfermeira, se ela viu diferença, né? Se acha que daqui uns anos, por conta dessas mudanças de introdução de fisioterapia, desmistificação do parto natural, você acha que daqui uns anos no Brasil a gente consegue ter uma taxa maior de partos naturais ou não? Eu acho que a gente até pode ter um pouco mais de parto normal, mas a gente nunca vai chegar ao que o Ministério da Saúde preconiza. Isso é uma coisa que, assim, a gente tá anos-luz de conseguir, na verdade. Então, é claro que, assim, não falando só da obstetrícia, da saúde em geral, Sim. né? Cada vez mais a gente tá vendo a equipe multi aí, né? Sim. Brilhando nas UTIs, nas enfermarias. Então, Finalmente valorizaram o intensivista. Nossa, por que todo mundo detonou? Então, é assim, então a gente vê realmente que faz diferença para paciente, né? Sim. Faz muita diferença ela ter a visão da enfermeira obstetra, faz muita diferença ela fazer a fisioterapia do assoalho pélvico ali no pré-natal, a fisioterapeuta ali acompanhando o parto, o pós-parto, para incontinência urinária. Então, a gente tem aí a equipe multi trabalhando, todo mundo em conjunto, é isso, é todo mundo trabalhando em conjunto em prol da paciente. Caramba. Entendeu? É isso que a gente quer. Agradeceu? Você tudo homem hoje? Já agradeceu? Não, isso Já agradeceu? isso desde sempre. A gente comentou com a Malá que o homem não sabe o que é isso, ele não vai aguentar, enfim. não Mas tem. esse é outro tema. Outro tema, outro episódio. Mas eu queria só deixar registrado que essa conversa de hoje, pra mim, fez sentido o que a gente tá fazendo aqui, mano. Porque, assim, a Milena, no primeiro episódio, ela falou sobre essa dança que a equipe multi tem que ser orquestrado Tem isso, que né? ser Eu lembro que você usou orquestrado, essa é isso, palavra, né? exatamente. Ele perguntou quem que mandava na UTI, né? Quem conduzia. Quem conduzia a UTI. Eu falei que acho que na área da saúde no geral não tem como ser uma pessoa. Não As tem. coisas não acontecem só com uma pessoa. Todo mundo tem que estar muito bem alinhado. Sim. E é uma coisa que a gente fala bastante lá, gente, vamos falar a mesma língua pro paciente, vamos Exato. tentar o máximo possível todos os profissionais falarem a mesma coisa, porque vai chegar um, vai falar uma coisa, vai chegar outra. Sim. Então, eu fico imaginando a mulher que chega no seu consultório, ou eu acho que chega no hospital, e o médico preparou ela para uma cesárea, porque tem muito médico Muito. que prepara o paciente já Muito. para cesárea,
Então aí chega esse paciente todo já pilhado na cesárea e encontra você, que é humana, que entende o ciclo da vida, Sim. entende o ciclo natural. E aí, pra ela, deve ser um choque, né? Falar É um assim, pô, choque, é isso que eu tô falando. Então, é muito difícil a gente conseguir gerar um vínculo, sendo que o pré-natalista falou pra ela que a melhor via de parto pra ela, por, sei lá, ela ter uma pressão alta, é o parto cesárea, sabe? E a gente sim. sabe que não é, a gente tem evidência científica que não é, que a melhor via de parto é a parto normal. A gente tem, assim, raras exceções, a gente tem indicações que são indicações absolutas, que são, assim, 4 indicações, 5 indicações, que são literalmente indicações de cesárea. O resto, infelizmente, não, E né? nessa linha, Poli, que você trouxe agora, o que são essas indicações, né? O que caracteriza, ó, isso aqui tem que ser uma cesárea, isso aqui. Isso, tem algumas indicações, assim. Então, por exemplo, herpes genital ativo é uma contraindicação para você ter uma via de parto normal, sabe? Então, a gente tem algumas indicações que são realmente rotura de vasa prévia. A gente tem umas indicações que são indicações absolutas, mas que são muito poucas, né? HIV positivo HIV também? positivo dependendo da carga Da viral, carga. né? Se Ah, é tá. detectável, indetectável, do valor, o tempo de que foi colhida. Uhum. Então, assim, a gente realmente tem umas indicações absolutas. E agora, você falar para paciente, olha, tem que ser cesárea porque o cordão tá enrolado no pescoço, é um, sabe, é uma judiação, porque você sabe que não é. Entendeu? Eu Ou jurava falar que era. sua família, ninguém nasceu de parto normal, você também não vai, você não tem passagem, não tem dilatação. Isso não é assim. Eu ia perguntar sobre isso, porque minha mãe fala muito isso, que ela, o primeiro foi cesárea, e aí ela fala, ah, você não foi parto natural, porque a primeira, quando é cesárea, não pode natural depois. Exato. Aí eu falei, ah, então tá bom, não pode. Então, assim, é umas indicações que você sabe, né? Você vê ali, Hum, às vezes a gente, quando a paciente fala, a gente tapa os olhos, né? Porque a gente também não vai ficar ali discutindo. discutindo naquele momento, mas são indicações que não são indicações absolutas, né? Então a gente tem eu não falo assim só do médico, não, né? Na verdade, é o Sim. sistema, é tudo, né? É o sistema, na verdade. É a paciente que não tem a informação adequada e que às vezes preza pelo mais fácil, vamos dizer assim, que ela acha que vai ser o mais É. fácil, né? Porque todo mundo tem aquela, não, eu vou chegar lá no dia programado, bonita, de make, Maquiada. família vai estar toda lá e vai nascer e vai estar fotógrafa, entendeu? E Hum, assim, não é isso, né? O nascimento não é isso, né? Não é só isso. É claro que a mulher é a protagonista. Via de parto tem que ser a melhor via de parto para ela, mas sabendo de todas as complicações. Então, Poli, nesse caldeirão todo que você tá, né, falando, enfim, tem muitos fatores, Muitos. né? É o econômico, é o político, é o cultural, Tudo. etc, etc. Tem várias coisas pra gente elencar. Eu escuto muito falar do parto humanizado. Uhum. O que eu tô entendendo é que esse parto humanizado não é um jeito de um parto, mas é esse processo inteiro que conduz ao parto. Exato. É isso? Se a gente pensar, todos os partos deveriam ser humanizados, né? A gente não deveria nem ter esse tema, porque o parto por si só deveria ser uma coisa humanizada. Então, quando eu pensei, ai, não, eu quero um parto humanizado. Olha, o seu parto, independente da via de parto, ele vai ser humanizado. Sabe por quê? Porque você vai ser a protagonista, porque a gente vai fazer o que você quer dentro do que a gente explicar pra você. O que eu explicar pra você tem que fazer sentido pra você e pro seu acompanhante. Então, isso é um parto humanizado. Você respeitar o que a mulher quer. Você explicar pra mulher, explicar uma vez, duas vezes, voltar no assunto. É para isso que se tem os 9 meses. E, Uhum. e aceitar, né? Juntos definirem qual vai ser a melhor coisa para a paciente. Então, você tem que respeitar a decisão final da paciente. Então, só parto normal pode ser humanizado? Não, a cesárea também pode ser humanizada, sabe? O neném pode nascer e ficar no peito da mãe. Ficar ali uma hora, esperar para ser examinado, se tiver tudo bem, sabe? Mamar ali na hora. Então, a gente também consegue fazer um parto cesárea humanizado. Não é só o parto normal, que a via de parto, na verdade, é normal, que ela é humanizada. Entendi. E um dos pontos que você trouxe pra gente hoje foi a rede de apoio. Sim. É, eu sou suspeito. Marido da Poli, meu irmão. Olha lá, começou. Vou rasgar a sobrancelha aqui agora. Mas enfim, vou pular essa parte. Eu sou suspeito pra falar dele. Aham. Mas brincadeiras à parte, eu vi muito a gestação de vocês acontecendo, enfim, etc. E, cara, ele tava ali
200% do tempo ali. Uhum. O que é o papel do homem nesse processo? Isso tem interferência? Como que é Isso tem isso? muita interferência. Um grande ganho pra gente, realmente, nessa parte, foi o acompanhante, né? E aí eu falo do acompanhante não só como marido, né? Pode ser, às vezes, avó, mãe, né? Mãe da paciente ali, quem ela se sentir mais confortável. Uhum. Mas o fato do acompanhante, literalmente, acompanhar todo o processo, e aí o processo é desde, tô planejando engravidar, o que eu preciso pra isso? Vamos lá, a gente vai junto, acompanhar as consultas de pré-natal, entender dos processos, entender do que é normal, do que não é o normal, entender que vai doer, que ela vai chorar, que vai às vezes pedir no meio do caminho ali cesárea, e que se você não apoiar ela naquele momento, ela vai, e no final ela vai se arrepender. Porque ao longo de todo o processo, a gente foi conversado, né? Então, eu falo que o acompanhante, assim, é fundamental. Nas minhas consultas de pré-natal, né, o Anderson foi em todas as consultas, e aí ele participou de todas, e era muito legal, porque eu já sabia o que a minha obstetra estava falando, né, que é minha amiga. Então eu já sabia de tudo, mas eu fazia questão que ela falasse tudo, assim, para ele entender tudo. Então ela falou: olha, se romper a bolsa, a gente tem essa opção. E aí, se vocês não quiserem essa, a gente tem mais essa opção. Ó, vai chegar uma hora que a Polly vai sair de si. E aí, você que vai Eu colocar. imagino isso. E aí, você que vai colocar. Você que vai colocar ela nos eixos, né? Ela pode gritar, ela pode chorar, e ela vai precisar de você, né? Não é você ficar no celular, ou não é você chegar pra gente e falar assim: minha mulher tá sofrendo, vocês não estão fazendo nada. Não, ela não tá sofrendo. A gente não pode ver a dor do trabalho de parto como um sofrimento. É claro que dói. Pra caramba, né? Não vou mentir. Mas ainda assim é o processo. Então você precisa aproveitar o processo, por mais dolorido que ele seja. Porque uma contração é uma contração que o seu corpo tá fazendo pro nascimento do seu filho, pra todo aquele processo dos 9 meses. Então eu falo que assim, sem acompanhante, nem só o acompanhante, a rede de apoio mesmo. E aí eu vou contar uma coisa pessoal, assim. Teve uma hora no meu trabalho de parto que eu tava lá, tava na banheira, eu já tava assim, sei lá, 1000 horas em trabalho de parto. E aí eu comecei a chorar. Eu falei, eu não vou conseguir. Falei, não vou conseguir. E aí a minha amiga, né, que é minha obstetra, chegou e falou assim: não, calma, o que aconteceu? Eu falei, eu tô sentindo que eu não vou conseguir. Ela falou: você vai conseguir, vai dar certo. A gente chegou até aqui agora. E aí ela me acalmou. E aí veio o Anderson e falou assim: não, lembra lá atrás, quando a gente sentou e conversou aquele dia específico, que você falou pra mim, se eu pedir cesárea, você não deixa. Você só deixa fazer cesárea se a Michelle indicar. Então, vai dar certo. E aí, no final, eu recebi uma mensagenzinha da minha sobrinha de 3 anos, que hoje tem 4 anos. E aí ela falou: tia Polly, tá tudo bem, vai dar certo. Na hora, Meu assim. Deus. Mas Nossa. veio uma força Nossa. que eu não sei da onde que eu tirei, assim. Eu levantei da banheira, comecei a fazer atividade, agachar e bola. E não... Agora vamos! E Da aí, hora. e é isso que eu te falo, entendeu? Não é só o acompanhante, é toda essa rede de apoio, né? É uma equipe que você tenha conversado no pré-natal, que você confie, é o seu acompanhante, marido, mãe, né? Enfim, é toda essa rede de apoio. Tava todo mundo lá focado em mim e no meu filho, né? No nascimento, para tudo dar certo. Então, é demais, é incrível. Poli, e o que mudou você, ginecologista e obstetra, antes e depois da maternidade? Tudo, eu sou outra médica. Eu sou outra pessoa. Hoje em dia, eu acho que assim, eu sempre tive muita empatia, Sim. obviamente, com os pacientes, sempre tentei, né, ser o mais humanizada possível. Mas hoje eu acho que eu entendo mais, sabe? Eu entendo que na gestação, por mais que você deseje uma gestação e você tá naquele momento de alegria, é normal também você sentir uma tristeza, é normal você sentir uma angústia e que tá tudo bem, sabe? Você não precisa se cobrar por conta disso. Ou então aquela dorzinha que, ai, você olha e você fala, gente, não é possível, não é nem tanta dor assim. É dor, dói. Tem coisa pra você fazer? Tem coisa pra aliviar, atividade física? Tem, mas dói.
a pessoa fica a pessoa fica vulnerável, sabe? Sim. Então, assim, eu falo que hoje eu tenho, tanto que para todas as pacientes que elas me falam alguma coisa, eu falo, olha, mas quando eu passei por isso, Putz. também foi desse jeito. E para criar um vínculo é muito mais Entendeu? fácil, né? Exatamente. Então, eu falo que, assim, eu sou uma médica muito melhor hoje depois que eu fui mãe. Ah, Com certeza. mas eu vi uma vez uma frase que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa, É né? isso, é isso. E aí a minha dúvida como mulher e da área da saúde, enfim, mulher só Uhum. por ser mulher já, é como que você concilia a sua parte profissional com a sua parte materna, assim, Materna. como que você não... Porque tem muitas vezes acontece alguma coisa no hospital, eu olho e falo, putz, parece minha avó, parece... E aí você fica com o coração. Como que você consegue tirar mesmo da gaveta, você mãe e você médica? Eu acho que, assim, eu me programei muito para ser mãe, né? Então, foram anos aí mentalizando e pensando e me programando para ser mãe. Pra quê? Porque eu sempre quis ser mãe. Então, para mim era muito importante eu estar lá com meu filho, né? Eu participar dos momentos dele engatinhando. Então, eu não queria voltar ao meu ritmo de trabalho, de trabalhar 36 horas seguidas, 48 horas seguidas e volta para casa e dorme e não participa dos momentos da família, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. Então, foi muito tempo trabalhado nisso. Com a maturidade, né? Obviamente que Sim. a gente acaba chegando lá. E aí eu consegui realmente separar. É claro que às vezes eu tô lá com meu filho, faço uma teleconsulta, às vezes, né, a gente tem essas coisas, não tem como. Mas eu me programei realmente para isso, para não deixar ele, mas e ao mesmo tempo não deixar o meu trabalho. Tanto que todos os dias eu saio de casa, né, eu falo, filho, fica com Deus, a mamãe vai trabalhar. E assim, a mamãe vai trabalhar não é pelo dinheiro. A mamãe ama você, mas a mamãe também ama trabalhar. Então eu quero que ele cresça sabendo a importância do trabalho, entendeu? Que eu amo ele, mas eu também amo trabalhar. Isso faz parte de mim, assim como ele. Nossa, meu Deus. Vou chorar. Aí já viu, aí vai os três aqui. Deixa eu trazer um pouco mais, Ai, meu Deus. menos emocional. A mulher tá chorando. Respira, respira, toma água, vamos tomar água. Ai, que droga. É assim. É lindo, Poli, não, é lindo, é apaixonante escutar É. você falando, não é? Acho que eu vou engravidar hoje. Brunão, meu irmão, A gente corta. eu vou colocar no TikTok. Brincadeiras à parte, vamos lá. Poli, eu acho que no começo da sua fala, quando a gente falou da carreira, da área médica, a gente conversou um pouco da cultura médica. Eu aprendi assim, aprendi assado e tal. E agora se trouxe a telemedicina. Uhum. Você se formou num contexto, o mundo Outro contexto. virou de ponta cabeça. Uhum. Inteligência artificial, tecnologia, etc, etc. Todo mundo endoidou. Exato. Como que a tecnologia hoje são duas perguntas, então, né? Primeira, como que ela participa do seu dia a dia? Uhum. E qual que é a interferência dela? Dá pra colocar uma régua benéfica ou não? Sim, é assim. Hoje em dia eu acho que não tem como falar da medicina, né, incluindo a obstetrícia, sem falar da tecnologia, sem falar aí da inteligência, né, artificial, porque ela tá no nosso dia a dia, né, desde o atendimento do computador, que eu tô fazendo com você, que antigamente, minha época do mundo aqui não era computador, a gente ia lá, ó, fazia aqui, ó, evolução na mão, tudo na mão. Então, desde a agilidade, da facilidade que a gente tem, né, dos computadores, até os ultrassons, né, veio aí também para ajudar muito a gente na parte da obstetrícia, desde coisas mais futurísticas mesmo, né. Então, hoje em dia a gente já tem vários trabalhos que mostram pra gente, por exemplo, que a inteligência artificial, teve um trabalho, acho que norueguês, inclusive, que mostrou que a inteligência artificial diagnosticou o câncer de mama 6 anos antes da paciente for diagnosticada de mama. Caraca. Pelo algoritmo dele, pela avaliação. Então, é uma coisa que, se você pensar, é uma coisa realmente, né, que vem para melhorar. Mas, claro, com cautela. Então, por exemplo, eu acho fantástico a telemedicina, mas a gente precisa lembrar que a medicina ela é baseada no quê? Na anamnese e no exame físico.
né? A gente não pode simplesmente olhar para a paciente, conversar com a paciente e falar, tá bom, tô aqui, ó, seu check-up, 15 exames que eu peço para todas as pacientes. Não, não é assim. Medicina não funciona desse jeito. E, infelizmente, a gente sabe que isso é uma coisa rotineira. É rotineira, ó. Esses dias eu, inclusive, fui colher exame e aí tava lá, no laboratório, né, X. Check-up feminino, 12 exames. Check-up feminino completo, 15 exames. Quem falou que essa paciente precisa de 15 exames? Quem falou que ela não precisa de 16? Quem falou que ela não precisa Gente, de um? os caras fizeram um pacote, Você entende? cara. É um pacote. E aí é isso. A gente não pode esquecer que a essência da medicina é a anamnese e o exame físico. Então, o paciente, a medicina aí veio para, né, a tecnologia veio para nos ajudar, veio para complementar, mas ela precisa ser complementar. A nossa hipótese diagnóstica, ela precisa ser fomentada na anamnese e no exame físico. Você precisa examinar a paciente, você precisa conversar com a paciente. Não tem como você chegar e tá lá, topa para Nicolau, colposcopia e vovoscopia, e não examina a paciente. Gente, é um absurdo isso. A clínica é soberana. A clínica é soberana. A Você não clínica, trata exame, você trata a a paciente, paciente. entendeu? Por isso que eu fico, às vezes, muito brava com algumas coisas que acontecem. Do tipo, chega, fala com o paciente, vai embora, mas não faz exame físico, não conversa, não tem o vínculo também faz parte da clínica, assim. Também. É muito importante. Então, eu fico muito feliz de escutar médicos e profissionais da saúde que ainda pensam. Porque é esse negócio que você falou mesmo, a tecnologia trouxe ferramentas Benefício, importantes, mas sim. a gente, como profissional da saúde, não pode esquecer que a gente trata a gente. Então Exato, tem que ter o exatamente. contato, tem que E é ter. isso, eu acho que a medicina, ela tá se perdendo mesmo, né? Com certeza. Em tudo, por exemplo, você mercantilizar a medicina, né? Então, assim, a gente tem várias instituições aí que você atende por meta. Gente, meta de atendimento. Você entende que você não está analisando, você não está avaliando se o paciente está sendo bem atendido, se você está prestando uma assistência, você virou número, E eu acho que né? o maior problema dos hospitais hoje em dia é ter virado uma empresa Exato. e não um hospital. E não Então, hospital, eu exatamente. acho que as pessoas estão esquecendo que a partir do momento que a gente para de chamar o paciente de paciente, chama de cliente, a Uhum, gente transforma o hospital em um lugar empresarial. E exatamente. não é esse momento. Eu lembro que, assim, na época que eu me formei, a gente. Eu atendia no Grajaú, né? Que é o hospital que eu me formei foi o Grajaú. E aí era muito paciente. E eu tinha um professor que ele nunca deixava a gente falar. Esse daqui é o paciente Da pré-eclâmpsia. exatamente, da colecistite. Não, não é isso. É nome, sobrenome e idade. É o paciente do leito tal, que chama Antônio, tem 40 anos. Entendeu? É isso, porque a gente não trata exame, a gente não trata doença, a gente trata o paciente. E aí eu volto, né, o que é saúde? Não é o bem-estar bio, psico e social? Então é isso, a gente a gente trata o bio, o psico e o social, para a gente conseguir com esses três pilares fazer com que o paciente tenha saúde. E você tocou num ponto, de novo, dentro desse caldeirão todo, que é muito sensível, a parte da mercantilização da saúde, essa indústria, É né? indústria. Eu acho que no episódio com a Alexandra, a gente comentou um pouco sobre a questão ali do nutricionista Uhum, particular e nutricionista de convênio, uhum, que é um abismo gigantesco uhum. do que a Alê faz, da forma que ela trata o paciente, etc., para um cara que ele tem já ali 3 protocolos, fala, tô esse, tô É aquele, isso, sim. né, Poli? Então, na área médica, eu acho que a gente não foge E disso, também não. né? O médico do SUS, o quanto ele recebe, o do Uhum, convênio e assim por sim. diante, né? Eu vou trazer um exercício, Poli. Futurologia é complicado, eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso. Você consegue ver otimismo nisso? Tem um caminho bom para se trilhar? Como que você avalia? Eu acho que a gente tem um caminho bom desde que cada vez mais se bata nas faculdades, não abrir essa quantidade de faculdade de medicina que está sendo aberta, né? A gente precisa bater na tecla e lembrar as pessoas o que que é a medicina, o que que é.
sabe? Na minha época, da gente ver o cadáver, da gente dissecar o cadáver, a gente era obrigado a fazer silêncio, porque era uma pessoa que tinha família, entendeu? Que em algum momento tinha família. Então, isso foi ensinado, foi culturalmente me ensinado isso, né? Desde o primeiro ano lá, que eu entrei, primeira vez que eu entrei no laboratório de anatomia. Então, a gente não podia brincar com o cadáver. A gente tinha que respeitar o cadáver, né? Porque aquilo já foi um ser humano, né? Então, eu acho que pra gente ter um otimismo nisso, a gente precisa da base. Então, a base precisa ser ensinada e precisa ser lembrada do que é fazer medicina. E o que eu sempre falo quando uma pessoa me pergunta assim, e aí, você vai incentivar seu filho a fazer medicina? Não vou incentivar, só se ele realmente quiser. Então, se for um desejo dele, eu não quero que ele faça medicina porque eu sou médico. Eu quero que ele faça medicina porque é o dom dele, porque é da vontade dele, entendeu? Porque fazer medicina, porque mãe é médico, ou pelo status. Você pode ter certeza que a gente não vai ter bons médicos, a gente não vai ter um futuro bom. E aí é isso, entendeu? É assim, é você o tempo inteiro tentar se autopromover e mercantilizar para tentar ganhar paciente e cada vez mais você não pega o que tem de evidência científica, né? Você fala assim, você pega um trabalho ali, o que o pessoal tá falando na moda, e aí você esquece da sua base, você esquece o porquê você fez medicina, você esquece do juramento de Hipócrates, que foi o que você jurou ali no momento que você se formou, entendeu? E não é isso que o juramento fala. Sim, sim. Polly, o quanto que você acha que as redes sociais atrapalharam no processo de decisão agora da sua área mesmo, Aham. da obstetrícia? Porque eu acredito que mulher ansiosa, É. naturalmente ansiosa, a mulher grávida deve ser assim É. um negócio divino, né? Porque e aí com as redes sociais, com o fácil acesso, né? Uhum. A mulher deve chegar pra você já falando tudo, né? Tudo, O tudo. roteiro pronto. Pronto. E Tem só, Tem só paciente que despeja. chega assim: Oi, doutor, eu vim aqui porque eu quero um ultrassom, o exame X, o exame Y. Aí você para e você fala: Não, calma. Tudo bem? Prazer, eu sou a doutora Poliana. Quantos anos você tem? Então, assim, sabe? Você respira. Calma, que você tá muito acelerada, né? Já chega no consultório pedindo tudo. Eu acho que a facilidade da informação, ela é muito boa, né? Porque a gente não precisa mais abrir a Barça pra ver Sim. as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma facilidade de coisas erradas, né? E que a paciente toma como verdade, que às vezes é difícil a gente falar o contrário. Sim. Então, a gente é um trabalho, eu falo que às vezes é um trabalho de formiguinha. Que às vezes eu não consigo fazer isso na primeira consulta, que às vezes eu preciso de mais uma consulta, sabe? Então, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, Sim. né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que é postado, com o que é falado, né? Porque é informação, né? Querendo ou não. Verdade ou não, é informação e aquela paciente que tá ouvindo, ela vai tomar aquilo como verdade. E como explicar, né? E como que explicar? focinho de porco não é tomada. Exatamente. Eu vou me permitir voltar a alguns assuntos. O primeiro, aí, do nosso lado pessoal, Poli, a gente brinca no grupo que não tem como o filho da Poli não ser médico. Ele vai, a gente brinca que é o doutor já. Ah, pô, ele pode Mas ser. brincadeiras à parte, né? O que eu queria trazer é o seguinte: você e o Wanderson são da área da saúde. Aham. Isso facilitou lá o parto de vocês? Você acha? Como que é esse componente? Não, eu acho que não. Eu acho que foi mais difícil, na verdade. Assim, claro, teve a facilidade porque eu já sabia mais ou menos, né, o processo que ia acontecer. Então, eu também já conversava muito isso com ele, né, todos os dias ali, falando, né, o que podia acontecer, o que não podia acontecer. E aí, mas ao mesmo tempo, é muito difícil. Teve uma roda de gestante que eu participei, que foi com a psicóloga, né? Eu tava grávida. E aí ela perguntava qual que é o seu maior medo? E aí, o meu maior medo sempre foi em eu não conseguir ser paciente. Por quê? Porque isso iria atrapalhar, né, o meu decorrer do meu trabalho de parto e atrapalhar até a minha obstetra, né, que é uma pessoa que eu confiava, assim, absurdamente. Então, o meu maior medo era eu não conseguir ser paciente. Então, eu falava o tempo inteiro pro Anderson, eu falei, você me ajuda a ser paciente, eu preciso aprender a ser paciente.
Eu tenho que aprender a ser paciente. Eu vou estar lá não como médica, eu vou estar lá como paciente. E isso foi um trabalho mesmo que eu fiz com um psicólogo ao longo do meu pré-natal. Porque eu tinha certeza que isso era uma coisa que iria me atrapalhar. Então, claro, foi mais fácil porque eu sabia exatamente o que podia acontecer, o que não podia. Mas ainda assim, eu tinha que me pôr no lugar de paciente. Os piores profissionais para se cuidar em São os hospital piores, são os da área da com saúde. certeza. E E claro que o Anderson, sendo fisioterapeuta, ele me ajudou muito, né? Então, o spinning baby ele fazia comigo, a bola ele fazia comigo, depois, né, massagem perineal, essas coisas. Então, ele me ajudava em tudo, assim, ele participou em tudo. Tanto que às vezes eu atendo umas amigas dele, né, que elas falam assim, ela fala, não, o Anderson já sabe disso, ele sempre falava, ele sabe de tudo. Eu falei, Então, porque foi muito bem eu vou pegar conversado. seu gancho. Eu vou pegar seu gancho e vou explicar pro pessoal o que é o Spin Baby, tá? Eu aprendi hoje. Não, eu queria falar que o Spin Baby, eu sempre imagino um bebezinho naquelas aulas de spinning, sabe? De bicicleta, em grupo. Vários bebezinhos andando de bicicleta, é isso que eu imagino no Spinning Baby. Uma brincadeira da parte, a Maria Laura falou sobre isso, né? Enfim, então. E a outra pergunta, Poli, é o seguinte. Tá, então tem esse componente que você colocou agora. A pessoa que é leiga. E aí eu quero trazer uma coisa que pra mim é importante e que é uma pauta que eu falo muito, que é a questão social, Sim. né? O privado, o público, são dois abismos também, Uhum. né? É um abismo também. E eu acho que eu colocaria um outro ponto, desculpa. Não. Tem o público, o privado e o convênio. Isso, Eu acho que eu é isso que eu ia colocaria falar. Boa. o convênio porque nesse pacote todo. Na Principalmente na verdade, obstetrícia. na verdade, a gente tem que separar literalmente isso. É o público do convênio básico e do convênio mais top pro particular, e o particular, né? Porque são mundos totalmente diferentes. Então, eu falo que, assim, no SUS, apesar de todo mundo falar muito mal do SUS, o SUS, ele é maravilhoso, né? Então, assim, a paciente que... Sim. Claro, lembrar que o Brasil é grande, Sim. né? A gente tem aí quem administra uma OBS, não é a mesma que administra Faz a total- outra, mas, no geral, você chega, teste de gravidez positivo, você vai sair com a consulta com a enfermeira, com a consulta médica, com a odonto, tudo no mesmo dia. Então, você vai ter essa equipe, né? Você vai passar com um enfermeiro primeiro, depois você vai passar com um médico, você vai passar com odonto e vai fazer o acompanhamento. Então, você vai ter esse acompanhamento. E eu acho que também vale lembrar que não só depende da administração da pessoa que está, né, na UBS, no hospital, mas também o brasileiro não sabe usar Não sabe, o SUS. não sabe. Então, eu acho que esse também teria que ser isso daí um um episódio só sobre isso. A gente não tem quanto educação. que o brasileiro Exato. não sabe usar o Sistema Único de A Saúde. gente não tem educação. Eu falo que isso, o SUS, deveria ter sido ensinado na escola. Exatamente. Na escola, a gente deveria aprender o que tem no Exatamente. SUS, onde a gente procura, que horas que a gente procura o UBS, que horas que a gente vai procurar o hospital. Porque ele é muito bem desenhado. muito, o SUS é muito bem desenhado. Muito bem desenhado. O que torna os gargalos do SUS é justamente os usuários, que não sabem como ser direcionado. Exato. Mas por falta de informação. Exato. E aí, a gente tem o convênio básico, que aí é o que eu acho mais complicado. Por quê? Porque é uma consulta que o convênio não vai te pagar bem. O médico, para ter uma rentabilidade, ele vai atender 10 mil pacientes. Então, a consulta dele vai ser consultas curtíssimas, que ele não vai conseguir dar assistência para paciente, que ele não vai conseguir falar para paciente o que precisa ser falado. Por isso que a paciente chega lá no final, na ponta, e acha que a melhor via de parto é o parto cesárea, entendeu? Porque ela não fez um pré-natal adequado. E nós temos os convênios melhores e os particulares, que aí a gente tem equipes maravilhosas, né? Então, a gente tem equipes que é enfermeiro obstetra, o médico, a psicóloga, a gente tem o fisioterapeuta. Então, a gente tem realmente uma equipe ali que é uma equipe completa, com o mundo ideal, que é o que deveria ser, né? Claro que no SUS, apesar da gente sair, né, com essa linha desenhada da paciente ter isso e aquilo, ainda assim, a consulta é uma consulta mais rápida, não é uma consulta que a gente consegue ficar 1 hora com a paciente, né? E às vezes a gente sabe que a paciente precisa. Então, são consultas mais rápidas, 15 minutos, às vezes, ali de atendimento. E que às vezes o médico também fala rápido, não fala o que tem que falar, né? Então, enfim. E aí, isso pensando no pré-natal. E nós temos o mundo do parto, né?
O parto, mesma coisa, a gente separa ele em SUS, a gente separa, coloca os convênios básicos e os particulares. Então, o SUS, a gente tem aí uma taxa ainda de parto de 50%, 56% no SUS, que quando a gente compara com o particular, chega a 90%, né? Então, você consegue ver que é muito diferente. Então, no SUS você tem algumas indicações. A mulher não tá lá com 37 semanas, eu quero fazer minha cesárea, você vai fazer minha cesárea. Não, não é assim que funciona, né? A gente ainda assim vai de acordo com o que a lei tá falando. No convênio, é isso, vamos marcar a cesárea, quer fazer cesárea, então tá bom. E no particular, não, no particular a paciente tem uma orientação melhor, então ela tem uma equipe melhor. Então, às vezes, claro, no final vai acabar sendo cesárea, sim, às vezes ela vai optar pelo cesárea, mas ela opta pela via de parto sabendo de tudo. Entendendo qual a melhor via, entendendo o que pode acontecer, entendendo quais são as complicações. Porque você explicar ali no momento que a paciente tá com dor, né? Que a paciente tá enlouquecida, que ela só quer que nasça logo. E você fala pra ela que a melhor via de parto é aquilo ali, é o parto normal, ela não vai entender. Sendo que há 9 meses foi falado pra ela que a melhor via de parto dela é a cesárea. Sim. Entendeu? Então, são mundos, assim, distintos. Cara, acho que a gente vai ter que falar com o Rolê Filmes aqui, que a gente vai ter que alugar mais 25 episódios. Vai ter aquele podcast de 3 horas. Eu acho que vai ter isso. Mi, Poli, eu vou ter que cometer um pecado aqui agora. A gente vai ter que caminhar pro fim. Mas eu quero caminhar com uma... Que nem tartaruga. Eu quero fazer uma última pergunta pra gente finalizar e começar a ir caminhar pro final. A gente, da área da saúde, tem muitas histórias marcantes da vida. E eu queria que você contasse a história que mais te marcou na sua carreira. Não mais te marcou, né? Porque eu acho que são muitas. São muitas. Mas uma história que, quando eu faço essa pergunta, vem ela na cabeça. Ó, e aí eu vou te falar de 2 assuntos distintos. Uma pandemia, né? A pandemia foi muito difícil, assim. Eu falo que quando eu escolhi a obstetrícia, eu não escolhi a obstetrícia para dar notícia ruim. Claro que às vezes acontece, mas o meu dia a dia não é isso, né? O meu dia a dia é de felicidade, é de estar ali naquele momento especial, único. E a pandemia me trouxe um lado da obstetrícia que foi, assim, chocante. Na época da pandemia, eu coordenava uma maternidade particular. E aí, chegou num dia de eu ter que falar por 3 vezes, olha, infelizmente o seu neném não sobreviveu, olha, infelizmente a sua mulher e o seu filho não sobreviveram, ou olha, sabe? Então, nesse dia eu lembro que eu entrei no banheiro e eu não conseguia parar de chorar, né? Porque eu não tinha sido preparada para aquilo. E foi muito difícil. Então, assim, a pandemia foi muito, 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 muito difícil com o pessoal, médico, para todas as pessoas, né? Saúde mental. Sim. E teve uma coisa, né, fora a pandemia, teve uma coisa muito simples, mas que é uma coisa que toda vez eu gosto de lembrar. Eu tava num atendimento, era uma senhora de 75 anos, e aí ela entrou no consultório, conversando e tal, aí eu falei, tá bom, né, vamos examinar? Aí ela me olhou assim, ela falou, como assim? Eu falei, a senhora vai lá que eu quero examinar a mama da senhora. Tira, né, o sutiã, a blusa, coloca o avental. Aí ela começou a chorar. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Aí ela falou, ninguém nunca me examinou. Aí na hora, você sabe porque você tá ali, sabe? Você para e você fala, é isso. É por isso, é pra fazer esse tipo de diferença que eu fiz a medicina, sabe? Então é uma coisa que me marca, assim, até hoje. Maravilhoso, né? O mundo da saúde. Quando eu fui na sua casa, pra gente ter uma ideia, era pra chegar nesse momento, sabe, Poli? Então, obrigado. Imagina. Já antes do fim aqui, Imagina. E aí, assim, eu quero finalizar, assim, com uma frase que eu levo pra minha vida, que é assim, a medicina, ela é a arte de escutar, né, de ouvir, de compreender e de aliviar. Vai muito além de técnica e de diagnóstico, né? E eu acho que isso tem que ficar, assim, na vida de todos os profissionais da saúde. Sim. Agora a gente vai Cara, aliviar um pouco os chorões do podcast. Vai ser Lágrimas Saudáveis. O nome desse podcast eu agora. acho que antes disso, eu acho que a gente tem que falar com o público que o nosso propósito aqui para isso é para promover esse debate, as opiniões, enfim. Então acho que a gente queria ouvir um pouco também o que o pessoal acha,
se tem alguma experiência que se identificou aqui Sim. com o que a Poli relatou, né? Enfim. Então, por favor, compartilha com a gente, comenta aí, que é muito importante esse feedback, né? E a ideia também do podcast é justamente fazer o que a gente gosta de fazer, né? É levar a saúde como uma maneira acessível, Exato. um papo leve, a saúde é linda, a área nossa é maravilhosa. Então, eu acho que é sempre bom, até pra gente profissional, ter esses diálogos para ser uma injeção de ânimo mesmo, do Sim, tipo, obrigada por lembrar o é porquê que eu escolhi isso. ser enfermeira, obrigada Exato. por lembrar porque eu escolhi ser médica. E eu acho que falta muito isso. E eu falo pelo nosso ambiente, assim, às vezes a gente tá tão, e principalmente depois da pandemia, a gente tá tão focado assim, vamos fazer o nosso e ir embora, vamos. Exato. E aí a gente esquece o porquê que a gente tá aqui, o porquê que a gente Sim. escolheu o nosso dom. Então é muito bom ter esses papos. Agora a gente vai fazer o Respira. nosso bate-bola, né? Respira, tranquilo agora. Vamos todo mundo beber uma água para fazer uma pausa, arrumar a maquiagem. Mas a gente sempre no final faz um bate-bola, são perguntas Uhum. rápidas pra gente finalizar e Uhum. descontrair. Então, um mito sobre a saúde que você gostaria que não existisse mais. Eu acho que o mito de que você suplementar as vitaminas é melhor do que a alimentação. A Alexandre vai curtir isso. Ela vai gostar, não, eu acho que é pesado. Uhum. Um livro ou um filme que te marcou? Poliana. Putz, é muito bom. Poliana é um livro que O Poliana foi... e Poliana Moça Isso, os dois. Minha mãe leu muito na minha infância. É. Meu pai também. Então, É. meu nome foi por conta. Porque meu nome se escreve exatamente como o do livro. Então, quando eu era adolescente, eu lia. E é um livro que eu sempre tomei por mim mesmo, assim, sabe? Vamos fazer o jogo do contente. Vai dar certo. É isso. Vamos Minha lá. mãe Tem um sempre ponto fez isso. positivo. Entendeu? Exato, e é um livro, realmente, nossa, Polly mandou muito bem, porque realmente é um livro muito bom. É. Muito bom mesmo. Um hábito saudável que você não abre mão. Tocar violão. Boa. Um lugar no mundo onde você recarrega suas energias. Na minha casa, com a minha família, com meu marido e meu filho. Gostoso. Não, Pode continuar? Se você não fosse da área da saúde, qual profissional você seria? Qual profissão você escolheria? Não sei te responder. Porque eu Ele falou isso. literalmente acho que eu nasci pra isso. Eu concordo. Tem uma frase que eles falam que assim, tem uma lenda que quando você é muito focado numa profissão, é porque uma história já foi escrita e tá te aguardando. Então eu acho que é exatamente isso que aconteceu assim comigo, sabe? Eu acho que a minha história já estava escrita e graças a Deus eu me mantenho na linha dela, assim. Eu concordo. Um assunto que você gostaria de escutar no nosso podcast. Eu acho que saúde mental. Eu acho que a saúde mental é uma coisa que precisa ser falada. E sabe de várias maneiras diferentes. Um tema que eu gostaria muito de falar é sobre saúde mental na gestação. Acho ótimo também. Eu acho que um assunto importante. Porque às vezes que não é muito falado. E eu tô falando porque, assim, é raro chegar na UTI, que eu trabalho gestantes e puérperas. Mas quando chega, a gente fica muito assustada, né? A gente fica desesperada. Fica parecendo barata tonta, assim. Eu fico rezando pra não cair na minha escala. Quando eu vejo que tem, eu falo assim, por favor, não seja no meu bloco, por favor, não seja no meu bloco. Mas eu peguei alguns casos de depressão pós-parto, de coisas bem, assim, pesadas. E eu não sabia lidar. E não se fala sobre isso. Não se fala. E assim, claro, né? A gente ainda tem a depressão sendo falada um pouco mais. Mas a gente sabe que não é só a depressão, né? A gente tem a depressão, a gente tem a psicose puerperal, a gente tem o estresse pós-parto. Então, são várias coisas de saúde mental que ao longo de toda a gestação e aí ao longo do pós-parto, que a gente sabe que muda muito, muda a relação da família, o vínculo com o neném. E olha, tem trabalho que hoje em dia tá avaliando nem só os problemas mentais da mulher, do marido, entendeu? E viu-se que é muito parecido, a porcentagem dos transtornos mentais pós-parto da mulher é muito parecido com os números dos transtornos mentais do marido. Cara. Então é uma coisa que realmente não é uma coisa que se fala e a gente precisa ser falado. Por isso que eu acho que a saúde mental é
é um mundo que a gente tem vários episódios para serem falados. Concordo. O Leandro vai comentar, certeza. Um amigo nosso, ele já falou, ó, se você não me chamar, Ah lá. ele é psicólogo. Com certeza. Olha, Leandro, já tô falando, vai ser chamado, viu? E agora o último, pra finalizar. Posso? Amor. Ah, bom, agora pode. Posso falar? Agora pode. Poli, é uma curiosidade minha, né? A gente já conversou várias vezes, enfim. E eu queria trazer aquela Poli que sua mãe falou de 9 anos, que você já falava que queria fazer parte, etc. Uhum. A Poli que idealizou o mundo, que ia ganhar o mundo, que ganhou o mundo. Tá ganhando, né? A Poli que viveu um Covid. Uhum. A Poli que é mãe, que é médica, que é mulher, que tá aqui hoje. Se ela encontrar a Poli de 15 anos de idade, o que ela vai falar? Eu acho que eu falaria justamente a frase que eu falei. Se você é muito focado numa profissão, numa coisa, é porque a história já foi escrita e tá te aguardando. Então, ela tá te aguardando, né? Pode confiar que realmente você nasceu para isso. E eu acho que para a Poli do futuro, eu falaria que deu certo. Você conseguiu unir todas as coisas, o pessoal, o profissional. Você conseguiu fazer tudo, né? Então, aproveita cada percurso aí, até os desvios, que dá certo no final. Que também fazem parte do caminho. Que também fazem parte do caminho, exatamente. Bom, então foi isso. Meritíssima, eu só queria me defender uma coisa. Ela tá me julgando. Ela tá me julgando. Cara, quando eu falo que eu sou fã, é porque esse momento é muito único, é muito especial sentar na frente deles e ver uma médica que eu vou me permitir fazer talvez aqui um achismo, que é médica, que defende a medicina. Não é um achismo. Não? Então que bom. É uma verdade. E eu conheci você hoje, eu acho que é uma verdade. Ela é médica. Que vive a medicina. Eu lembro uma vez lá na Você outra lembra, né? casa, Claro. aquele dia me marcou. E a gente teve uma discussão, tipo assim, Poli, com a carreira que você tem, com o conhecimento que você tem, você podia ganhar muito dinheiro. Ela falou, cara, eu quero ser médica. Eu quero ser médica. Eu falei, Porra, isso não me foi marcou muito. Não foi cara. pra isso que eu fiz a medicina, né? Claro que você importa também, né? Não vamos ser hipócritas. Sim. Mas a medicina não foi por isso que eu fiz. Então, se eu tiver que fazer uma coisa pra medicina, eu vou fazer. Independente se a pessoa tem dinheiro, tem condição de me pagar, não tem condição de me pagar. E é o que eu sempre falo assim para os pacientes quando eu atendo no SUS, não é porque você tá no SUS que é diferente, que eu vou te tratar diferente. Não. Do mesmo jeito que eu trato você, eu trato a paciente que tá me pagando R$10.000. Entendeu? Porque é única. A medicina, ela é única. Ela não difere renda, ela não difere social, ela não difere, ela é única. Então, ela é para todos. Paciente é paciente, né? Paciente não tem... é paciente, exatamente. A partir do... E é uma coisa que eu falo bastante lá no hospital. A partir do momento que a pessoa entrou pra ser meu paciente, eu não quero saber a profissão, não quero saber o status, Não quero, exato. Pra mim não importa. Exato. Porque eu tô lá e eu vou cuidar do mesmo jeito. Exatamente. E é uma coisa que me irrita muito isso da medicina, assim, eu falo medicina é saúde, né? É justamente isso, do tipo, ai, paciente é VIP, paciente é não sei o quê. Exatamente. Paciente, nossa. Eu falo, gente, desculpa, mas Sim. eu tô aqui pra cuidar Exato. dele, não tô aqui Quando eu era coordenadora, tinha muito disso, né? Ai, olha, atende esse paciente você porque é VIP. Olha, eu vou atender o paciente como eu atendo todos os outros pacientes. Exatamente. A minha atenção vai ser igual que eu dou para todos os pacientes. Exato. Porque eu não tenho essa diferença, entendeu? A medicina é isso, a saúde é isso, é Sim. única. Então, sim, eu tô suspeito, que eu sou fã de quem senta Agora aqui. eu também sou suspeita. Então, eu acho que eu vou fazer a primeira parte aqui do encerramento, Mi, e aí você conclui. Poli, obrigado. De coração, acho que o que você trouxe hoje, a experiência que você traz, para as mamães que estão aí chegando, que estão no processo, que já são mães, enfim, para mim foi muito rico. Então, eu imagino para quem estiver ouvindo, estiver escutando, que vai comentar aí, por favor. Obrigado. Só tenho isso a agradecer. Isso. Eu que agradeço. Eu queria muito também agradecer por esse respiro, por você escolher a obstetrícia. As mulheres precisam de profissionais humanos que nem você. A gente precisa de mais polianas. Você realmente lembra muito a personagem. Você trouxe aqui, realmente, ela era um respiro, um alívio
naquele lugar, ela mudou a tia dela, e eu Exato. acredito que você tá sendo muito maior que ela, porque você tá mudando várias vidas. Então, obrigada, não só pelo podcast, mas por ser essa profissional que você é. Então, a gente agradece muito, como profissional, ter você na vida das pacientes. Ah, imagina, eu que agradeço. Eu agradeço poder compartilhar aí um pouquinho, né, da minha experiência, um pouquinho aí do que eu tenho como visão, né? É um prazer poder difundir isso, né? E lembrar aí as pessoas e a população a área da saúde, né? O porquê que a gente Sim. escolheu, né? Porque a rotina não é Sim. fácil, né? A gente entra mesmo ali naquele dia a dia difícil, Sim. e aí a gente esquece o porquê que a gente fez essa escolha, e a gente não pode esquecer isso. Então, vamos finalizar. Não esquece de comentar, compartilhar. A ideia não é só crescer o canal, mas que vocês tenham acesso a profissionais assim. Não esquece de seguir. Tem rede social, Poli? Eu tenho, Não Poliana_Azevedo. Não esquece de seguir essa profissional, porque ela pode ser sua ginecologista, olha aqui, presente. Não esquece de seguir a gente. Não esquece de seguir o Rolê Filmes, que é o nosso patrocinador, que é quem também abraçou a nossa ideia desse podcast acontecer. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.